com a parte dos relatos da conquista dos Quichés, né, e dos Caciques, sobre o testemunho aqui dado por eles, né, transcrito, né, com o documento chamado Títulos de la Casa de Esquim Nerhaib, né, recontar como esses povos foram dominados. É bom falar que eles não aceitaram ao domínio espanhol e já começaram a guerrear com esses espanhóis. Esses indígenas eram ali na região dos Altos da Guatemala, né? Então o Dom Pedro de Alvarado vinha com alguns soldados, né, e alguns indígenas que eram aliados deles, desde já lá dos astecas, né, os tlaxaltecas. E eles batalharam contra esses líderes daqueles povos, né, foram conquistando eles. Um relato aqui sobre os Quichés, importante destacar a tamanha violência, né, morte dos indígenas. Alguns eram feitos prisioneiros. E o principal e último ponto aqui é a batalha que ele teve com um líder indígena, né, do Natiú, o Dom Pedro, que é o capitão chamado Tecum-Umã. E Tecum-Umã era um grande guerreiro indígena que foi tentar derrotar Dom Pedro, mas acabou morrendo. E os seus soldados indígenas foram mortos, né? Que até tem um relato aqui que foram tantos indígenas que mataram que se formou um rio de sangue. E depois disso, né, o Tonatiuh, né, o Dom Pedro, junto com os caciques daquela região ali, que ele chamou de Quetzaltenango, em homenagem ao Tecumumã, ele acabou dominando esse povo, né, depois dessa matança, né, ainda sobrou alguns, né, tinha uns caciques, né, os líderes, e eles ficaram lá, foram até batizados, né. A versão catequiel da conquista vai relatar também, ele é um escrito ali do início do século XVI, meados, e ele relata até essa conquista dos Quichés, né. Importante ressaltar aqui a datação nos escritos dos catequeses, né. Aqui bem detalhadamente ele vai falando o período de 1524 até 1541. Então eles conquistam os Quichés, né? E eles vão aqui para a região dos Caciques, a capital é Chinché. Eles ficam lá por um tempo e depois eles vão continuar o processo de dominação. Diferentemente dos Caciques que aceitaram inicialmente, os Utuhiles, né, e os de Cucascan, né, os povos não aceitaram e guerrearam contra os espanhóis, e Dom Pedro e seus soldados foram lá e mataram esses povos e fizeram prisioneiro alguns. Depois disso ele voltou para Chinché, capital lá dos Caciques, começaram a cobrar bastante ouro deles e tal. Eles até deram até uma parte do que foi exigido, mas ele não aceitou somente aquela parte. Foi aí que a revolta começou dos caciques. Então relata aqui de um homem demônio que ele disse que ia matar, né, o Tonatiuh, mas acabou não conseguindo. Eles fugiram, né, os caciques dessa capital, em Chinché, e começaram a guerrear contra os espanhóis. O que eles foram guerreando, até tiveram um êxito inicialmente, né, mas foram morrendo muitos indígenas e espanhóis, até que os caciques acabaram se rendendo novamente, e depois disso eles ficaram
pagando grandes tributos para os espanhóis e também tendo trabalhos forçados, né, para fazer por eles. Então aí Dom Pedro, né, ele vai nomear um cara para ser rei ali, um líder ali daquela região, porque ele ia continuar o processo de dominação. Esse cara foi o senhor Dom Jorge. Então, ele continuou e deixou também os líderes lá indígenas, né? O rei Cair Imox e Apozotzil, né? Foram lá. Então ele partiu, foi para Castela, mas durante que ele ia para Castela, ele foi conquistando outros povos, né? Ele ficou 5 anos fora. Com que ele voltou para Chinché, essa região, o que é que acontece? Ele começou a matar o pessoal. Ele matou esses dois que eu tinha falado, né? O Carri Imox, né? Matou o outro lá depois, 14 meses depois, o Apozotzil, o nome assim. Marcou e ele acabou matando os líderes tudinho aqui, né? Só o último que não matou. Quem matou foi um tal de Dom Francisco, né? Que matou o último líder. O que é que acontece? Depois disso, 5 meses após esse último acontecimento da morte do líder, o Tunatiu, Dom Pedro, acaba morrendo num lugar chamado Xuximpilan, né? Provavelmente fazendo lá as guerras de dominação. E depois disso, né, o que é que acontece? O último relato que foi que durante o ano, né, o ano de 1541, né, que é onde termina esse relato, houve uma grande erupção, né, qual morreu os castelhanos em Panchoy. No dia 2 Tirrax, né, que é 10 de setembro de 1541, entrou em erupção o vulcão Runapu. E a água brotou do interior do vulcão e morreram, né, e pereceram os espanhóis e pereceu a mulher do Natiu. Então esse aqui é o registro dos caciques, né?